Tarde! Chegamos aqui, domingo, com Lisete Barden. Vamos aguardar a entrada dela, essa nossa jornada de lives que está chegando ao fim. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco, os que não puderam estar, mas viram os vídeos, curtiram. Queria aproveitar essa chance aqui de estar com vocês e agradecer a Deus, a todos os nossos amigos, pela vida de cada um de vocês, pela vida de todos que estamos aqui ainda, precisando fazer esse mundão acontecer. Então, nossa convidada de honra hoje vem trazer esse assunto pra gente, né? Num papo descontraído, bacana, trazendo informações para quem tiver afim de ouvi-la e repetir esse vídeo, repetir e repetir, porque eu acho que vai trazer algum sentido aí pra gente nesses dias tão desafiadores, né, que nós todos estamos passando. Olá, mami! Boa tarde! Aqui em São José dos Campos está chovendo. Vamos trazer hoje a nossa queridíssima mestra Lisete, lá de Porto Alegre. Essa oportunidade que a internet nos dá. Vamos aguardar um pouquinho, ver se ela entra. Cadê você, dona Lisete? Vamos chegando. Olá, Ritinha! Boa tarde! Boa tarde, como você está? Vamos fazer mais live, Ritinha? Queria aproveitar que vocês duas estão aqui e dizer como eu amo vocês. Um beijo. Chegou a nossa mestra linda de Porto Alegre, que vai florir essa câmera hoje, o nosso vídeo, o Canto da Paz. Vamos lá, esse encontro por mim. Vamos ver se ela chega aqui. Como você está, dona Lisete Barden? Ai, meu Deus, vou chorar. Uma de Ai, emoção, se for toda, eu adoro. Eu não pago imposto para chorar, eu adoro. oh, meu Chorar faz bem. Deus. Quando a gente tira o sal daqui do cardíaco, que deixa ele vir sair por aqui para limpar, tá ótimo. Oh, Maravilhoso. delícia. Muito obrigada por você ter topado estar aqui com a gente essa tarde de domingo. Eu que agradeço. Queria muito agradecer tudo que você faz, tudo que você é. E você é uma pessoa completamente inspiradora. E o que você traz para gente, que lê É, os seus textos, que te escuta, é uma esperança de vida, Lisete, é fenomenal. ai. Sabe que eu fiquei pensando muito no teu convite, e como a gente colocou o tema ali, né? Como eu, como pessoa e tal, e eu comecei a pensar nesses dias todos, nesses 12 ou 13 anos de vivência nesse mundo maravilhoso da espiritualidade, do despertar de consciência. Eu tive vivências, experiências que a gente pode ficar assim, ó, a live inteira falando de coisas, de movimentos instantâneos que aconteceram comigo e que me provaram o tempo inteiro o quanto a gente cria a nossa realidade. Inclusive, em 2020, aconteceram duas situações comigo de prosperidade, de abundância, que eu pensava assim, caramba, tudo que eu verbalizava para as pessoas está acontecendo comigo, é fato, é real. Eu posso ser a minha melhor experiência, né? Eu sou o espelho daquilo que eu falo, né? As coisas que acontecem comigo. Então, eu fiquei muito feliz, esse convite me fez fazer aquela reavaliação, né? Que a gente às vezes esquece das coisas maravilhosas que acontecem, né? Então, é muito bom. Sim. Os dias estão muito corridos, a gente está se deixando sobrecarregar, né, por tantas coisas, e às vezes a gente dá uma freada, uma parada e analisar exatamente o que a gente vem passando,
o que está acontecendo de diferente na nossa vida e muitas vezes a gente nem dá valor, né, Lisete? Então, É. tê-la você aqui para poder falar sobre isso com tanta propriedade, né? Eu queria contar para vocês um pouquinho. Eu e a Lisete, a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas a internet Em breve. possibilita esse encontro maravilhoso, né? Que eu acho que foi um encontro de almas mesmo, quando eu entrei no teu perfil e me identifiquei tanto com as tuas palavras, com as coisas que você ensina. Eu falei, eu quero essa mulher para mim, gente. Eu quero essa mulher como mestra, né? Você, mas eu quero que você se apresente aqui, né? Mas uma das coisas que você faz é dar curso de Reiki, né? E aí eu falei pro meu marido, eu já decidi com quem e aonde eu vou fazer Reiki. E aí ele falou, mas por que tão longe? São José tem. E aí eu falei, Não adianta, a gente não tem como a gente explicar para eles. Quando tem uma conexão, não adianta, né? Não se explica, né? sim, eu falei para ele, eu li uma mensagem dela que fez total sentido, né? Eu fui escolhida. Então, é lá e com ela que eu vou fazer mesmo. Aí veio a pandemia, veio tudo, não tem problema. A hora certa vai chegar. Chega sim, tenho certeza. Bom, deixa eu me apresentar então rapidinho, tá? Para o pessoal aí de São Paulo que não me conhece ainda, né? Ou quem estiver ali assistindo. Eu sou formada em Direito, tá? Mas quando eu estava terminando meu último semestre, eu fui cair, mergulhar nesse universo maravilhoso, lindo, dinâmico da espiritualidade, e aí eu comecei a expandir a consciência para uma nova visão, uma nova forma de enxergar o mundo, e na verdade eu comecei a me dar conta que na verdade aquilo que eu buscava desde criança, aqueles questionamentos que eu dizia que um dia eu profetizei para mim, para o meu ser, que quando eu crescesse eu iria mostrar para os adultos que o mundo é maravilhoso, que esse planeta é lindo, que Gaia é o lugar mais lindo de se viver, e quando eu crescesse eu iria conseguir chegar até os estudos que eu teria que chegar, e eu ia mostrar isso para os adultos. Aí a gente cresce e vai esquecendo que a gente profetizou aquilo na infância. E, de repente, lá pelos meus 35, 36, né, que são anos, para quem estuda um pouquinho de astrologia sabe que tem os setênios, né? Lá pelos 35, uma separação, aquele rompimento, né? De você morar sozinha e tal, muda uma rotina. E, de repente, eu me vi sozinha, mergulhando no universo da espiritualidade e começou a despertar algo muito legal e eu vi a possibilidade de encontrar aquilo que aquela minha criança, aos 8, 9 anos de idade, profetizou um dia na frente do espelho, né? E aí eu comecei a mergulhar nesse universo. Fui cair num centro espírita universalista, que não podia ser mais magnífico, né? Descobri o universo da mediunidade, aquilo ali expandindo a consciência cada vez mais. Tive a sorte também, né, de, dentro desse centro espírita, casualmente a dirigente era reikiana, tinha um centro holístico, então automaticamente entrei pelo reiki ali, né, mas a gente sempre pensando que vai fazer um reiki, um curso, alguma coisa pra gente, só pra mim e tal. E, só que eu estava naquela fase de me formar em Direito e tal, e quando você pega um diploma, lógico, você quer honrar aquilo ali, porque você aprendeu que você tem que honrar aquele diploma agora, né? Só que aqui dentro, alguma coisa não estava mais fechando com o Direito. Aí você começa a inventar aquelas desculpas, vai ver que eu não quero advogar porque é muito conflito e tal, tá, tudo bem. É porque eu quero fazer concurso, então tá, a gente tenta inventar desculpa pra gente, né? E nessas desculpas, chegava perto das provas de concurso, alguma coisa me doía, assim, me apertava o coração, parecia que eu estava indo para uma condenação. E aí lá fui eu de novo, cheguei para minha mestra de reiki, disse, Val, eu não sei o que está acontecendo e tal, e ela assim, Lê, vamos fazer uma leitura de mapa astral? Você vai descobrir o que você tem. E eu, caramba, mapa astral? Não entendi o sentido e como ela, muito mãezona, né, que sempre foi comigo, ai, eu até me emociono. Ela assim, eu vou tirar de presente de aniversário uma leitura de mapa astral. Bom, né, quando você recebe o presente destes, né, de uma mãezona, lá fui eu fazer ainda sem entender
o presente maravilhoso que eu estava recebendo naquele momento. Queria terminar de abrir e tirar um véuzinho que estava faltando tirar. Nessa leitura do mapa, diz assim, né, em poucas palavras: Lisete, não tem absolutamente nada errado contigo, nem com o teu curso de Direito. Acontece que você veio para trabalhar com terapias energéticas, com espiritualidade. Onde você fizer isso, você já parou para pensar como você gosta daquele centro espírita, quanto a tua alma está lá? Eu ia 3 vezes por semana, eu poderia morar lá. O pessoal até brincava comigo, né? Que o seu Carlos, né, que tinha uma cachorra, né? Aliás, até hoje a cachorra está lá, né? A Estrela, e ele sempre disse assim, eu acho que eu vou colocar uma casinha ali ao lado da Estrela ali para a Lisete morar aqui, porque ela vem 3 vezes por semana. Eu simplesmente, aquele espaço era uma extensão da minha casa, porque ali eu me sentia abrindo e despertando aquilo que aquela criança lá atrás sabia que ia encontrar. Então começou todo um universo maravilhoso de pesquisa, tal da transição planetária, mudança de DNA da 3ª para a 5ª dimensão, e esses assuntos, eles me fascinavam, literalmente. Eu poderia ficar até 2, 3 horas da manhã pesquisando sobre, e aquilo me encantava, me fascinava. E nessa leitura do mapa também eu fui vendo, né, essa coisa assim de eu gostar de passar essa ideia para as pessoas, de sentar e conversar, explicar, né? Isso vem muito, tá dentro do meu mapa também. Então, a Roseli, onde você fizer isso, vamos lá fazer o mestrado. Mas Val, onde é que eu vou trabalhar? Não vou ter um espaço de... Calma, garota. Primeiro o mestrado, depois a coisa acontece, certo? Vamos começar do começo. E aí foi indo, né? Só foi acontecendo e abençoei meu diploma de Direito. O estudo do Direito foi maravilhoso, né? Até hoje eu acho que ele vale para mim, né? Sempre vai estar contando, né? É um privilégio poder fazer um curso superior hoje, né, no Brasil. Então abençoei ele e tudo começou a fluir e acontecer, né? Então hoje estamos aqui, né? E com certeza eu quero contar uns 3 episódios, principalmente em 3 situações muito bacanas que aconteceram comigo e que me fazem ter esse brilho nos olhos hoje e me emocionar, porque eu tenho certeza que a gente está construindo um mundo diferente e a gente tem que começar a colocar o foco no que realmente importa. Eu sei que as pessoas no início pensam assim, Lisete, como assim a gente está vivendo um caos no mundo? Será? Será que a gente não está sacudindo tudo para realmente colocar as pérolas para fora, né, daquele barral ali? Será que a gente não está no meio da lama, realmente pela primeira vez, buscando a nossa essência? Será que o universo já não estava avisando há muito tempo e tal? Então, eu espero que a gente consiga atingir a expectativa, né, das pessoas, que a gente toque o coração, né, que uma das coisas que a nova era nos coloca é que a gente tem que parar de pensar com a mente e pensar com o coração. Quando a gente aprende a pensar com o coração, é isso mesmo que eu falei, pensar e sentir aqui, a gente consegue trazer a coisa bem processada para cá, né? Que nós fomos muito ensinados por muitos milênios que a gente tinha que pensar aqui, processar tudo aqui, nossos sentimentos, relacionamento, amor, tudo era processado aqui, racional. E quando a gente processa a coisa aqui e joga aqui para o coração, bom, só vem coisa racional aqui, né? A gente entendia o amor de forma racional, a gente entendia a profissão como uma coisa que é só para ganhar meu dinheiro, meu ganha-pão, e de repente chegou um movimento planetário que começou a acelerar o tempo e aquela perguntinha, o que eu vim fazer aqui? Por que está dando um peso aqui no meu coração? Mas eu ganho 20 mil reais naquele meu emprego, mas caramba, mas eu queria ser um guia turístico lá no meio do mato. Mas a minha família, o que vai dizer? Cara, mas será que como guia turístico lá no meio do mato eu não vou ser mais plena? Só que hoje as pessoas estão começando, quem está se permitindo, está começando a ver que, de repente, aquela profissão lá no meio do mato, como sendo guia turístico, a plenitude, a saúde, a energia, a vitalidade que aquilo vai me dar, eu vou viver muito mais. E aí, o que os outros vão pensar? Então, esse momento de questionamento do porquê, o que eu vim fazer aqui nesse planeta, tem algo que as pessoas estão se perguntando, e essa perguntinha mágica
é o primeiro fiozinho para despertar, para vocês terem esse sorriso que eu estou tendo hoje, né? Que eu falo sorrindo, porque eu realmente sinto essa plenitude. Em pleno 2020, eu criei muita prosperidade e abundância, e eu fico feliz de poder expandir isso para outras pessoas também. Eu vou dizer para vocês que vocês podem também, tá? Vocês vão escolher se vocês vão continuar no caos ou não. Tudo que você está falando, assim, tá batendo fundo no meu coração, né? Porque a gente vivencia mesmo tudo o que você está dizendo, né? Além de vivenciar, eu conheço muitas pessoas que estão vivenciando esse momento ou que já vivenciaram, né? Dentro da família, amigos, conhecidos. Então, é de total sentido isso, né? Quantas pessoas mudam ou querem mudar de profissão no meio do caminho, né? E começam todos os questionamentos entre racional e emocional e às vezes faz uma bagunça danada. E é tão lindo hoje poder te ouvir, porque realmente traz realmente uma sensação de esperança, de que eu não estou sozinho nesse pensamento. Não tá. Não tá mesmo. De que eu não sou o único, de que, né? Eu tenho essa sensação. Quando eu te escuto, eu falo assim, gente, eu não sou um ET. Na verdade, a gente pode até ter, mas a gente disfarça bem, né? Se a gente for, nem a gente sabe, né? Então... A gente passa uma base e vamos lá, né? Mas, assim, se conectar mesmo com pessoas que pensam igual, que sentem igual. Porque, às vezes, a gente encontra com as pessoas, quando a gente fala assim, que você tá falando? Tá louca? E aí você fala... Aí sua fala vai murchando, seu pensamento... Às vezes até você acha, né, que você está equivocado. Será que é mesmo? Acho que isso tudo é alucinação da minha cabeça. E aí vem a Lisete e fala assim, não, é isso mesmo. Isso é muito bom. Sabe que eu hoje eu tava me lembrando dessa correntinha aqui de ouro, tá? Eu sempre uma pessoa, eu nunca curti muito coisas assim de ouro. Como muitas pessoas, quero ter uma joia. Não, eu nunca fui disso. E há uns 3 anos atrás, né, eu fui até o centro da cidade, e o centro aqui de Porto Alegre, aquele burburinho, aquele movimento, aquela coisa toda, né? Mas eu ia em 2 lugares, né? Primeiro comprar algumas coisas para a criançada, que eu ia ver os meus sobrinhos, né, no interior, e também ia fazer um curso de iniciação de Reiki para crianças. Então eu estava numa expectativa, assim, para iniciar aquelas crianças que você não tem noção, parecia assim que era uma festa de aniversário para mim. Fui lá numa loja, comprei um monte de coisinhas, de penduricalhinhos e tal, para criançada e tal, né? Parecia eu a criança. Tá, e eu fui tão somente com uma bolsa, com uma tira atravessada aqui assim, né? E só com o celular e com o meu cartão. E quando eu saísse daquela loja, eu ia até o mercado público comprar um monte de coisas maravilhosas, um monte de coisas boas, sementes de amêndoas, nozes, coisas que eu gosto da minha alimentação, né? Que eu cheguei quase nos meus 47 sem usar creme na cara, a gente tem que se alimentar bem de dentro para fora, né? E tá eu caminhando ali, aí tem aqueles minutos que a gente baixa a vibração da gente, né? E esquece de ser grata. Mas tudo tem um aprendizado, e eu tenho uma coisa assim, eu não entro nunca na punição, eu nunca vou para a energia da punição. Caracas, que saco, eu errei, não. Tudo eu coloco como lição. E eu caminhando mentalmente assim, que droga esse movimento, as pessoas batendo em mim e tal, sabe, e reclamando mentalmente. Pô, eu estava sendo injusta e ingrata, porque eu era uma das caminhantes ali, né? Eu estava julgando os outros, mas eu estava ali também, né? Batendo nos outros. Eu sei que droga, se senta essas pessoas, todo mundo batendo um no outro, tal, que eles não ficam em casa. Nisso, a Lisete abaixou a vibração dela, desnecessariamente, mas eu sou humana, né? Chegou um garoto dos seus 14, 15 anos de idade, fez isso aqui no meu pescoço. Eu, na hora, eu tinha 2 caminhos. Uma era continuar soltando o verbo pro menino, né? E abaixar minha vibração mais ainda. Mas, imediatamente, disparou um gatilho assim, nossa, Lisete, o que você está fazendo? Por que você está fazendo esse julgamento? E eu com a minha mão aqui no pescoço.
que você está fazendo? Ai, me desculpa, Mãe Maria, assim, eu, por um momento, eu tive uma atitude que não é minha, não sou eu, isso aqui e tal. Caramba, tudo bem. Eu comecei a dizer, ai, o Ponopono, me perdoe, sinto muito, Luzano, sou grata, me perdoe pelo julgamento. E eu assim, poxa, Mãe Maria, mas tudo bem se eu mereci perder minha única correntinha de ouro, que eu só comprei ela porque eu quis colocar os pingentes, né? Porque por mim, eu compro coisa assim de índio, eu gosto de coisas, né? Tem uma coisa de índio no meu sangue, não sei, amo, né? E eu comprei ela só para colocar os pingentezinhos mesmo. Assim, poxa, mãezinha, mas será que eu mereci perder ela? Nisso o garoto volta e faz isso aqui de novo. Aí, como eu estava com a minha mão aqui, eu coloquei minha mão aqui no peito, automaticamente a gente vai no instinto, né? Minha mão no peito e encostado na tirinha da bolsa. E eu assim, nossa, tudo bem, mãezinha, mãe, né, Nossa Senhora, eu já entendi o recado, se eu mereci perder ela, tudo bem. Só que nisso eu olho pro lado, o garoto tá parado, paralisado, hipnotizado. E ele olha assim com os olhos arregalados, e eu assim, tá, garoto, você quer até bijuteria? Ou assim, que eu tava com outro colar, tipo esses aqui assim. E ele ficou parado, ele não conseguia se mexer. E nisso ele saiu caminhando devagar e pensativo. Eu disse, caramba, o que aconteceu? O que eu fiz com esse garoto? Só que nisso, né, nesse movimento dele voltar pela segunda vez, eu coloquei minha mão aqui no meu peito, assim, mãe, eu aprendi a lição, tudo bem, eu aceito. Se eu mereci perder a correntinha, tudo bem. Só que nisso eu senti uma coceirinha na minha mão. Esta correntinha aqui estava na minha mão. Deixa eu baixar aqui, ó. Na minha mão, aqui. Na verdade, o universo fez aquele garoto voltar para ele me mostrar que a correntinha estava engatada na tira da bolsa. E se eu continuasse com a minha mão aqui em cima, pensativa e caminhando, a correntinha ia cair, eu não ia perceber. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Quando a gente pensa com o coração, eu naquele momento tinha duas opções, eu poderia ficar esbravejando para o garoto, mas eu puxei a responsabilidade para mim. Eu atraí aquela tentativa de assalto, porque eu estava vibrando coisas que eu não precisava, eu devia sentir gratidão, ir até o mercado público comprar um monte de coisas que muitas pessoas não têm. E eu tinha. Só que no momento que eu me conscientizei, que eu puxei a responsabilidade para mim, a Mãe Maria me mostrou que ela ia fazer o mesmo menino voltar para mostrar para mim que a correntinha ficaria comigo. Tá aqui ela. Aqui, ó. Essa daqui. Hoje ela tá com um pingente da oração do Pai Nosso, que é o mantra mais recitado do planeta, segundo o Dr. Sérgio Oliveira, que é um médico espírita maravilhoso que eu amo, né? E ele diz que é o mantra mais recitado do planeta, o Pai Nosso. Então tá aqui nessa correntinha, né? E eu pude ver mais uma vez que quando a gente tem o merecimento, as coisas vêm. E aí o próprio menino me mostrou e entregou na minha mão a correntinha. Tá? Então, só para vocês verem o quanto, quando a gente cocria, quando a gente pensa com o coração, e a gente expande isso, a gente vai atraindo de acordo. Consciência, expandir a consciência. Sim, e quantas vezes a gente deposita realmente, né, no colo das outras pessoas o que acontece com a gente, né, Vicente? Na verdade, eu acho que quase sempre a gente deposita no colo das outras pessoas. A maior parte das vezes. A maior parte das vezes é. Ao invés de se autoanalisar, né? Se autoanalisar tem sido um desafio. Mas eu acredito que muitas pessoas têm vindo falar. Eu acredito que muitas pessoas têm demonstrado isso através de estudos. A física quântica está aí provando muitos estudos, né, científicos e mostrando que a ciência pode caminhar, né, com a divindade, né? Eu acho que uma das coisas, Cris, assim, que as pessoas têm muita dificuldade em entender, e isso eu ia percebendo, essa questão da transição planetária. Eu posso dar uma pincelada dessa maneira minha que eu tento passar, porque de teoria eu sempre digo assim, a internet está cheia, é só você digitar ali, as pessoas leem, assistem vídeos, mas fica muito no campo da teoria e não tem
é um assunto que não é palpável ainda para a raça humana, porque é uma coisa muito nova, né? E essa mudança do nosso DNA, que as pessoas me perguntam assim, Thalita, eu tenho que morrer, eu tenho que desencarnar para encarnar de novo, para nascer na quinta dimensão? Não, é nesta vida mesmo. E aí dá um nó na cabeça das pessoas, e é normal. E aí o que eu comecei a perceber assim, caramba, eu tenho que usar uma linguagem um pouquinho mais simples para tentar colocar isso na consciência das pessoas, porque muitos têm tudo na mão, tem aquele questionamento do o que eu vim fazer aqui, caramba, mas aquela coisa do tradicional, da terceira dimensão, aquilo puxa a pessoa de novo para trás e impede que ela entre no fluxo da prosperidade e da abundância, né? Então, aquilo que a gente colocou ali, o que eu tenho no meu dia a dia para fazer? Quando eu comecei a perceber, dentro do contexto também do Centro Espírita, que as pessoas me perguntavam muito, Thalita, como é que esse negócio de transição planetária, como assim eu vou estar acordando o meu DNA da quinta dimensão nessa vida mesmo, se eu sou da terceira? Esse papo tá meio esquisito. E aí, caramba, então vamos lá. A gente tem, dentro desse movimento planetário, muitas pessoas, não vamos nos ligar a datas aqui, tá? Algumas pessoas dizem que a Era de Aquário já começou lá na década de 60, 70, outros falam que ainda ainda está na Era de Peixe. Não importa, tá? Se a gente for olhar em termos de 10, 15, 20, 1 milhão de anos de planeta, se a gente falar de 30, 40 anos a mais ou menos, não muda coisa nenhuma em termos planetários, certo? Mas em termos, para a gente colocar uma data, tentar dividir um pouquinho ali, Era de Peixes passado, que era muito razão, era energia do masculino, tudo era armas, tudo era guerra. Agora a gente está na Era de Aquário, a gente está expandindo. Aquário é o quê? Aquela coisa de mãe, aquela coisa maternal que abraça tudo e todos, é o coletivo, a gente está entrando expandindo nossa consciência, né? Em 2012, os maias colocavam essa data, né, aproximada, eles diziam que a gente ia ter uma mudança, um fim de um tipo de mundo para começar um novo tipo de mundo. E aí muitas pessoas confundiram com o fim de mundo, né? E óbvio que é muita prepotência nossa achar que o mundo se limita ao planeta Terra, né? Então, chegou 2012 e o mundo não acabou. É óbvio que não acabaria, né? Mas acabou um tipo de mundo para começar um novo tipo de mundo. Em termos de astronomia, tá? Se a gente fosse colocar no terreno da ciência, tá? O planeta Terra, ele está em constante movimento no cosmos, e a ciência, assim como os maias, né, tinha uma visão muito ampla, enfim, eles sabiam que nesse 2012 aproximado ali, o planeta Terra iria entrar no cinturão de fótons do planeta, do cosmos, tá? Quando a gente fala em cinturão de fótons, fótons, elétrons, é energia pura. Quando a gente entrou quando o planeta Terra entrou dentro dessa energia toda, essa energia adentrou na atmosfera planetária e nós passamos a respirar essa energia diferente. Então, digamos assim, o ar que a gente respira hoje é diferente, né? Isso começou a atingir nossa glândula pineal, daquela sensação do tempo mais acelerado, a gente olha no relógio e continua tendo 24 horas, mas o tempo está mais acelerado. Porque a frequência de energia, se a gente fosse pegar, por exemplo, 24 horas, a frequência de hertz fosse a altura daqui da caneta. De repente, quando essa energia começou a entrar, ela começou a mudar alguma coisa nessas ondinhas energéticas. Então, é como se as mesmas 24 horas que antes faziam esse movimento aqui, agora elas vão até aqui. A sensação que nosso campo mental tem é que a gente tem só 16 horas ou 14, uma coisa assim. O que aconteceu? As ondas são mais curtinhas. Então, acontece isso aqui. Antes era mais devagarzinho, agora é mais rápido. Então, no meu campo mental, eu interpreto que o tempo está mais acelerado, parece que eu não consigo tempo para nada. Mas, ao mesmo tempo, essa aceleração, ela está ativando aquele DNA que a ciência dizia que o ser humano tem um DNA com 12 hélices, dessas 12 hélices, 2 tão somente seriam ativas e compõem o nosso corpo físico, o meu corpo aqui, a carne, o osso, tá? E as outras 10 seriam, e a própria ciência chama isso, tá, pessoal? Entre aspas, DNA lixo, certo? Só que Deus não nos faria 80% lixo, certo? Esse DNA, até então era chamado de lixo, na verdade era o DNA adormecido, vamos usar assim, tá? Adormecido da quinta dimensão.
Esse DNA, ele é mais energia, ele é mais espiritualidade, ele é mais sensitividade, sensibilidade. Por isso que na medida que eu vou respirando esse oxigênio diferente que o cosmos está nos trazendo agora, porque nós estamos dentro do espaço cósmico num lugar diferente, esse DNA que está acordando, ele está trazendo duas coisas. Uma, todas as minhas memórias negativas, que a gente ia guardando vida após vida, né, num cofrinho nosso, né, está sendo desnudado, são os véus que estão sendo retirados, tá? Então, isso está trazendo todas as minhas culpas, meus ressentimentos, minhas mágoas, tudo que estava ali está vindo de uma vez só. Então, as pessoas com ansiedade, síndrome do pânico, depressão, angústia, está tendo proporções gigantes. Isso e também, agora, Lisete, Oi? Isso que eu ia te perguntar agora. Essa transformação de DNA que você disse que é matéria sublime, né? É algo diferente do físico. Porém, traz sensações físicas no nosso corpo físico, né? Queria que você falasse um pouquinho dessas sensações. Por que machuca, digamos assim, atinge o corpo físico? Porque, primeiro, esse DNA é o mesmo DNA, o DNA físico ali, o energético, eles estão conectados, e dentro dessa parcela desse DNA que está sendo aberto, assim como vem o lado divino meu, o lado intuitivo, essa coisa toda da gente ter coragem de fazer o novo, de entrar no propósito de vida, tudo isso está dentro desse DNA, dentro dessa consciência. Só que eu tenho que limpar a sujeira que está ali. É como se eu fosse pegar um copo de água aqui, nesse copo de água está aqui meu DNA da quinta dimensão. Mas aí eu tenho aqui uma camada aqui de sal, sei lá, eu tenho que esperar aquele sal, eu tenho que tirar aquele sal para a água ficar pura. Se eu tiver ele misturado, bom, vai estar água insalubre, vai ser ruim de eu tomar. Eu não vou conseguir, vai ter aquela mistura ali. Então, eu tenho que pegar esse DNA que está acordando com as duas coisas, o negativo e o positivo, e eu tenho que limpar o que, entre aspas, a gente chama de negativo, que são essas memórias, que são essas armadilhas que a gente se coloca de achar que a gente não pode, que não sei o que eu não mereço e tal. Isso eu tenho que espanar, tirar fora para ficar aqui a pérola que eu sou, o diamante que eu sou. Esse diamante está aqui guardadinho, sempre esteve ali, adormecido. Então, a partir do momento que eu começo a limpar isso, como que eu vou limpar isso no corpo físico, tá? Vamos por etapas, no físico, no mental e no emocional. No meu corpo físico, automaticamente, vamos usar o que a gente aprendeu como comida, como alimento aqui no mundo da matéria. Feijão, arroz, massa, farinha, glúten, leite, tudo isso fazia parte da nossa dieta desde que a gente é criança. Ok, tudo bem. Só que esse novo DNA, essa nova energia, como ela é mais sutil, ela é mais leve, ela precisa de uma nova visão, um novo olhar para o meu alimento físico. Então, aquilo que antes, a gente a vida inteira ouviu falar que o açúcar faz mal para a saúde, a Coca-Cola faz mal para a saúde, tá? Mas aí faz mal para a saúde, a gente tomava. E o nosso corpo ia mudando, ia empurrando com a barriga, certo? Só que daí chega esse novo DNA e diz assim, não, eu não vou mais tolerar isso aqui não é da minha natureza. Você precisa começar a se afastar disso. Eu vou te deixar intolerante ao glúten. E aí começam todas as intolerâncias. Exatamente. Mas eu nunca fui intolerante. Querido, nunca foi. Querida, nunca foi. Mas agora nós estamos vivendo numa nova realidade. Mas caramba, é possível? Eu tô aqui, linda, maravilhosa, não como pão, não tomo leite há anos. E naturalmente, quando você começa a expandir a consciência, parece que o teu organismo rejeita. E as pessoas não observam o que o corpo diz. Caramba, quantas vezes a gente vai comer uma pizza? Cara, fui dormir às 3 da manhã, aquilo... Caramba, vamos ver, vamos perguntar. O corpo está dizendo, por favor, não me agride mais desse jeito. E as pessoas dizem assim, Tati, como é que eu vou saber o que é um alimento nutritivo e tal? Se eu fosse descrever numa linguagem bem simples, tudo aquilo que é alimentado, nutrido pela mãe terra e pelo pai sol através da fotossíntese, é alimento alcalino, é alimento saudável, é coisas que me trazem saúde. Porque toda a nossa saúde física, toda doença, se você está doente, você está com pH ácido.
ponto. Não tem o que você discutir. Você está com uma doença, qualquer que seja ela, você pode fazer um exame de sangue que o teu pH do sangue vai estar ácido. Isso é uma regra, tá? Então, a saúde, ela é pH alcalino. Aí tem a questão do alimento, tudo que é industrializado, que é processado, que antes aquele DNA ali, que era o que estava, ele suportava, ele tolerava, não é que fosse saudável, mas ele tolerava, certo? Só que de novo ele está dizendo assim, não, querida Lisete, você tem que desintoxicar isso, que para eu poder acordar a dinâmica positiva desse DNA, eu preciso que você retire um pouco as coisas dentro da terceira dimensão. E aí você começa a se alimentar com mais frutas, verduras, e tem N situações que você vai comer uma pizza, vai comer uma... Ok, tudo bem, a gente não precisa cortar tudo. Mas no dia a dia manter isso, né? Refrigerante, caramba, alguém me coloca um ponto positivo para refrigerante, caramba, não tem, não existe. Senhor, não tem um médico que diga uma coisa, ah, não, refrigerante é bom para... Aliás, Coca-Cola diz que é bom para tirar ferrugem né, e tal, limpar de banheiro, né? Mas como um pouquinho aqui, eu nunca vi, só dá pH alcalino, ácido, enfim, né? Então, isso é um dos pontos. Olha que legal. A gente poder conectar, na verdade, ver essa conexão de tudo que o coletivo traz, né? Eu estava falando até com a minha irmã sobre isso. Não planejei de que as lives seriam assim, assado, e elas se complementariam. Mas é exatamente isso que está acontecendo, né? A gente falou de compostagem e ao analisar o seu lixo, você observa se o que você está comendo, se é mais orgânico, se é mais industrializado, isso chama a sua atenção, né? E sabe que uma das coisas da comida, a energia de Urano em Touro, quem estuda um pouquinho de astrologia e tira da mente aquela coisa que a astrologia é horóscopo de jornal, tá? Esquece horóscopo de jornal. Estudar astrologia mesmo. É inteligente estudar astrologia. Urano em Touro entrou em 2018, vai ficar até 2025, 26 por aí. E assim, o que o Urano é? O Urano é o regente de Aquário. Urano é liberdade, mudança, vamos lá, vamos encarar a coisa e tal. O que o Aquário? O Aquário é futuro, a tecnologia, a ciência, as medicinas, seja medicina física, espiritual, mas as medicinas, então a tecnologia é futuro e tal. E o touro é o quê? O touro é aquele animal que pisa forte no chão, ele tem que ter estabilidade, ele é terra, né? Touro rege agricultura, comida, né? Tanto que a gente sempre, né, quando a gente vai ver os memes dos signos, né, o touro tá sempre ali com prato de comida e tal. Então, rege comida, alimento e tal. O touro o regente de touro é Vênus, então é finanças, dinheiro, né, estabilidade do dinheiro e relacionamentos. Aí, de repente, o Urano chega e bate lá na casa do touro e diz assim, ó, querido Taurino, assim, ó, papai do céu mandou eu ficar aqui até 2026 na tua casa e colocar o meu ritmo aqui. Tá tudo muito estávelzinho na tua vida, esse negocinho assim de ter aquela estabilidadezinha financeira a vida inteira, tu não te mexe daqui, vocês não vão mudar as coisas, então tá. Então papai do céu mandou o Urano lá visitar a casa de touro, lá ele vai ficar até 2026 e vai fazer a revolução mesmo, vai tirar, o que está acontecendo agora? Instabilidade financeira no mundo, a questão da comida, da fome está começando a ser discutida, está sendo vista. As pessoas estão começando a rever, peraí, o que eu estou comendo? Eu estou comendo lixo, eu estou me alimentando bem, porque o tal do vírus ali, ele detona o quê? Meu corpo físico. Então eu tenho que cuidar um pouquinho melhor dessa carcaça. Melhorar a imunidade, né? Nesse universo da espiritualidade, a gente começa a estudar coisas que para muitas pessoas é besteira e não é. A astrologia deveria ser assunto de sala de aula. A gente deveria estudar que é a maravilha da astrologia. Inclusive, para quem estuda astrologia, sabia que 2020 iria ser um ano que a gente ia ter um baque assim, no planeta assim, geral, iria vir alguma coisa que iria derrubar toda a estabilidade. E tá aí. Então, o conhecimento, tudo que a gente vai buscando quando a gente se permite isso, né, de não se importar que a gente está sendo visto muitas vezes como, ai, não, estou sozinha nesse mundo, não. A Lisete também pensa assim, a gente começa a desopilar e começa, né? De repente a gente está aqui, né?
verdade, essa conexão, né, Li? A Janaína trouxe uma fala muito bacana no final da live dela. É uma pedagoga que tem uma visão Waldorf, né, da antroposofia Ai, aí, que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. E ela coloca exatamente uma frase a respeito da alimentação e de tudo que a gente faz, né? Assim, o que você continua investindo com seu dinheiro para que continue no mundo para as suas crianças, né? Ela, no caso, estava falando de criança. Então, assim, o que você investe para as suas crianças, o que você paga para que aquela indústria permaneça. Então, é a Coca-Cola, o salgadinho, Então, como a responsabilidade é nossa, que nós podemos derrubar ou manter aquilo que é para ser, que a escolha é nossa. Vai todo mundo parar de consumir Coca-Cola para ver se a Coca-Cola continua com esse poder todo. Somos nós os responsáveis por ela estar ali. Assim como a gente atraiu, dentro do contexto todo, esse vírus. Mas Elisete, como assim? Cara, a gente atraiu, o coletivo atraiu. A gente, por muitos e muitos anos, você começa a ler livros espíritas lá da década de 40, 50, tem o Derradeira Chamada, que é um livro fantástico. Ele falava lá na década de 40 sobre as crianças que viriam lá pelos idos de 2000, que eles iam ter uma consciência expandida. As pessoas liam, 2000, tá longe, né? Esse papo ali de espírita. Né? Não dava bola, a gente lia, mas não lia. Era isso, a gente lia, mas não lia. Valorizava, né? Exatamente, não pensava com o coração. Deixava a coisa aqui na razão e a razão não toca a gente. E agora a gente entrou na era do cardíaco, de processar tudo aquilo, a gente tem que sentir a coisa. Né? E aí você começa a ver também que a gente foi testado muito no 2020 com o medo, que é uma coisa que cria uma energia de paralisação. E o medo deixa o pH do sangue também ácido. Acidez para o sangue. Então, não é só a comida física, a comida espiritual, mental, o pensamento, tudo isso é uma forma de comida, uma forma de nutrição. A gente tem vários corpos. De existir, né? Exatamente. E aquilo do dinheiro, tudo que tudo que eu tiver a partir de agora, em termos de negócio, se aquilo não for útil, não for positivo para a sociedade, tem uma tendência a ir para trás. Então, assim, como a gente está saindo da era de peixes, que era a era da disputa, a gente foi ensinado, não, eu tenho que disputar. Se nós duas fôssemos fazer uma entrevista de emprego, eu ficava ali torcendo para você torcer seu pé, você não conseguir chegar, né, porque eu preciso dessa vaga, porque eu tenho que sustentar minha filha, meu filho, meu marido, não sei o quê. Não, a Cris que se dane, ela que vai lá. A gente ficava vibrando no fracasso do outro para que eu conseguisse pegar. E agora, na Era de Aquário, não. A Era de Aquário, se nós duas chegarmos para a mesma entrevista de emprego, eu vou ser assim, caramba, se for para a Cris, cara, eu vou ficar muito feliz com ela. Eu sei que ela vai torcer para que a próxima vaga, o próximo lugar vai ser para mim. Porque a gente passa a acreditar e ter certeza que tem espaço para todo mundo. E quando eu consigo desejar para ti aquilo que eu quero para mim... E se não ficar naquela vaga, porque ela não era minha, não era o melhor lugar para mim. Exatamente. E aí, mais uma vez, eu me lembrando agora de lá atrás, quando eu ainda estava com o emprego de carteira assinada, aconteceu uma situação assim. Eu fui para uma entrevista de emprego e eram três ou quatro etapas e era a última etapa. E eu cheguei lá com eu e mais duas meninas. Eu não fui a selecionada, eu fui para casa e era um emprego que era em hospital, na parte da recepção, e tinha que trabalhar sábado e domingo. Eu fui para casa e disse, tá, tudo bem, estou precisando e tal, mas né, na próxima eu vou passar umas 2 semanas, me chamaram para uma outra. Ali era de segunda a sexta, no ambulatório. Eu disse, caramba, olha só, se tivesse só naquela outra, eu teria que trabalhar sábado, domingo. Ou seja, foi pro meu bem, né? Enfim, mas até pouco tempo atrás a gente não tinha essa visão, né? Pô, caramba, o que a outra fez? O que ela, né, falou alguma coisa, né? Falou bonito e não sei quem, inventou coisa. Não, a gente tinha um pensamento de disputa, isso era da natureza humana, e tá tudo bem, a gente não tem que se punir por isso. Só que a nova era hoje, quanto mais eu vibrar as coisas positivas para ti, mais elas vêm para mim também. E aí uma coisa que aconteceu comigo no 2020, né, aconteceram 2 situações de muita prosperidade, que eu vibrei isso. Quando a gente entrou na quarentena, que era para ser só 15 dias, né,
Eu, tá, mais 12 15, aí veio a questão do auxílio emergencial, eu pensei assim, bom, universo, eu quero não precisar do auxílio emergencial. Eu abençoo todas as pessoas que precisem, mas eu quero continuar com o meu trabalho, poder servir. Eu acho que mais do que nunca o meu trabalho, ele vai ser importante para muitas pessoas. E eu desejei isso aquilo do fundo do meu coração. No outro dia, eu comecei a vender óleos essenciais. Caramba, eu comecei a vender e as pessoas me ligavam ali, posso pegar na tua casa, tu tem de pronta entrega. Eu só descia no prédio, entregava para as pessoas. Chegou no final do mês, dentro dessa rede, né, a gente tem um grupo de consultores também, que a gente ganha comissão de equipe. E eu vi que eu não tinha recebido todo o valor de comissão, aí eu liguei para a empresa, olha só, acho que vocês esqueceram de depositar uma parte e tal, chegou até tanto. Não, dona Lisete, é que a senhora atingiu a meta. E quando atinge a meta tem que abrir um MEI, ou seja, um CNPJ. Eu, caramba, eu não recebi tudo por um bom motivo. Então, caramba, que coisa maravilhosa. Aí lá fui eu criar um MEI, por sorte podia criar virtualmente e tal. E nesse meio tempo também eu comecei a fazer muita iniciação de reiki individual, o que em função da aglomeração, não podia ter várias pessoas e tal, e eu comecei a ver que as pessoas estavam gostando mais dessa forma, porque eu podia ali entregar todo o meu potencial e elas podiam se abrir mais para mim, e eu podia, entre aspas, explorar tudo que elas tinham de potencial, porque quando você está num grupo grande de 10, 15 pessoas, você tem que manter um padrão, né, todo mundo vai falar um pouquinho e tal, não tem como. E individual, eu pude perceber que eu podia pegar o mais importante, aquele tesouro maior de cada um, dizer, coloca isso aqui para fora, abre aqui para mim, que só estamos nós duas aqui, nós dois aqui, então se tiver que chorar, se tiver que chorar, vamos, né, vamos deixar, e foi maravilhoso, né, então foi mais uma vivência que esse 2020 me ensinou. Chegou lá por agosto, por aí, eu sublocava uma sala, né, 3 vezes por semana. E a menina também, que é minha amiga, minha conhecida e tal, disse, olha, meu pai tá querendo abrir um negócio aqui e tal, vai precisar da sala e tal, mas ó, tranquila, assim, se tu precisar de uns 2 meses e tal, você acha que consegue? Disse, não, tudo bem. E eu, na hora, pensei assim, caramba, mas em plena pandemia, eu vou alugar uma sala agora, vou começar, mas alguma coisa me diz assim, mas é agora, é o momento. Quando eu fui ver, em outubro eu estava indo para uma sala maior, gigante, iluminado, um sol lindo, maravilhoso, que me propicia sublocar se eu quiser, enfim, mas estava eu com mais uma conquista em plena pandemia, que estava todo mundo fechando, eu estava alugando uma sala, seguindo todos os protocolos, como tem que ser, individual, papai, tudo bem, mas me propiciou um monte de coisa, eu podia expor melhor os meus produtos também, dos óleos essenciais, que ali naquela outra sala eu tinha que deixar meio guardado, porque não era só a minha sala. Então, só aconteceram coisas maravilhosas, assim, caramba, eu tô criando, e eu desejo isso tudo para as pessoas, né? Eu disse, caramba, as mulheres, como assim? Acredita, tu pode, tu tá afim de deixar os conceitos antigos, você consegue, é tudo muito rápido, sabe? E eu fui procurando sala, até uma amiga minha, Adriana, não sei se ela tá aqui, ela assim, Lisete, você parece estar tão tranquila para procurar essa sala, caramba, daqui a pouco vai... Adriana, olha só, a minha sala já está me esperando, ela é muito iluminada, ela tem muito sol, ela tem uma janela com muito sol. Ela foi comigo um dia, e não é que, quando a gente entrou na sala, ela olhava para mim e ria. Ela disse, é aqui, né? Eu disse, é essa daqui. Eu já sabia que ela estava pronta me esperando. Então, quando a gente aprende a co-criar, a deixar as coisas acontecerem, quando você tem certeza do que você sente, você não tem vergonha de expressar. Sim. E eu sempre expressei muito. Você falou, Lisete, quando a gente também perde, né? A gente não só ganha, né? Muitas vezes a gente baixa mesmo a nossa vibração e a gente perde, né? E saber que mesmo na perda, né? Mesmo na perda, tem um porquê, tem um pra quê, tem um propósito, e que é sempre para te levar para um lugar melhor, nunca é para te afundar. Sim, nunca, sempre é para melhor. E quantas profissões mesmo, quantas pessoas, eu falava muito nessa coisa das novas profissões. Uma das coisas que a nova era está colocando é assim, como a gente está saindo da era da disputa, do individualismo, do eu ter que passar rasteira em ti para eu poder vencer, foi assim que a gente aprendeu.
E a gente está entrando para a era do compartilhamento, da consciência compartilhada, de que eu tenho tanto espaço para mim quanto para ti, se eu torço por ti, o universo conspira e me traz mais do mesmo que eu desejei para ti. Se eu estou falando nisso, então automaticamente algumas profissões naturalmente vão começar a regredir um pouco. Vamos dar um exemplo assim, ou não regredir, mas algumas vezes vão ter que modificar bastante. Uma delas, por exemplo, o direito lida com o quê? Com conflitos. Se eu estou saindo da era do conflito, estou indo para a era do amor, da consciência compartilhada e tal, então o conflito não vai mais ser tão procurado, o direito vai ter que modificar algumas coisas, e vai ser um processo natural. Aí, de repente, algumas pessoas como eu, que fiz o curso de direito, eu não perdi meu curso de direito, nem todo mundo vai continuar no direito, de repente algumas pessoas formadas em direito têm que ser terapeutas holísticos, como eu, né? Porque o universo está precisando de muitos e muitos terapeutas holísticos. Então, esse é um exemplo. Outra coisa, dentro desse ano maluco que a gente teve, de 2020, ele mostrou para nós também essa questão da saúde, da medicina. Existe um ramo da medicina, a gente está separando o joio do trigo. Existe um ramo da medicina que é ciência pura, ponto. E tem um ramo da ciência que diz, não, peraí, o corpo da Lisete aqui não é só matéria, tem as emoções, não adianta eu medicar, e as emoções dela continuam ali, reverberando, e continuam se colocando no corpo físico, porque o meu corpo espiritual é que tem que ser curado. Porque quando o meu corpo espiritual está no limite, é que ele começa a colocar energia densa no meu corpo físico, e a gente chama isso de doença, tá? Então, tô aqui com uma dor no meu braço, não sei o que vai... Bom, é o excesso de dor do meu espírito, quando ele não consegue mais lidar, ele coloca no corpo físico para dizer assim, Lisete, olha só, olha para ti, você tá com uma dor aqui que você não parava de trabalhar, você ficava o dia inteiro, tô colocando aqui para você parar um pouquinho e olhar para ti. É isso que o meu espírito fala, então é ele que adoece inicialmente, e é ele que tem... Então eu tenho que olhar a medicina de uma maneira muito mais ampla. E se tiver algum médico que vai dizer assim, não quero, não tem problema nenhum, só que o cliente sou eu. E quantos médicos que são ciência pura se derem conta que o cliente sou eu e não o médico, ele vai ter que refletir um pouquinho, porque ele também é humano, ele também entra em depressão, ele entra em angústia, ele entra nas drogas. Então o médico vai ter que ver, não, eu sou um humano também. E ninguém está roubando a profissão de ninguém, ninguém está dizendo, não, eu só tenho que ampliar o horizonte. Assim como o doutor Sérgio Oliveira, que é um psiquiatra maravilhoso, e é um espírita, eu amo assistir as palestras dele, ele palestrou para uma galera, assim, um ginásio cheio de médicos, dizendo assim, gente, vamos falar da oração do Pai Nosso, desse mantra maravilhoso. Qual é o problema da gente falar de medicina energética, espiritual e física? Nós somos esse contexto. Meu espírito mora aqui, se eu sair daqui, minha carcaça, em 3 dias, ela apodrece embaixo da terra. Exatamente. Então, é o meu espírito que decide isso tudo. Então, se eu decidir que não, eu não vou consultar com um médico que é puramente ciência, a decisão vai ser minha. A cliente, você, eu. E quando a gente percebe que a gente estava colocando o comando na nossa vida na mão de alguma... E a gente não fazia isso por mal, e eu não estou nem dizendo que a medicina tradicional está fazendo isso por mal. Nós fomos ensinados assim. Só que nós chegamos no momento que nós temos que olhar, peraí, eu fui ensinada assim, mas eu vou continuar assim que eu fui ensinada? Não. Eu fui ensinada também de criança que a gente tinha que disputar a coisa, que a gente tinha que ter carteira assinada, de repente eu vi que não precisava. Bom, então que bom que a gente está chegando no momento que a gente pode mudar. E como as profissões vêm mudando, né, Lisete? Você estava falando da mudança que a gente faz de escolha de profissão, mas o quanto a gente pôde verificar com a pandemia de oportunidades de crescimento dentro da própria profissão. Então, por exemplo, nunca havíamos pensado, nós, fisioterapeutas, em como fazer uma consulta online de fisioterapia. E a pandemia trouxe, cara, ou é online ou é sem. E a gente verificou que dá certo. Olha que bacana, dá certo. Então, uma possibilidade, né? Outro dia eu estava conversando com meu esposo, que o Mercado Livre expandiu e hoje ele está com o próprio mercado de entregas, né? Porque antes você escolhia o seu frete.
se era os Correios, se era não sei o quê, nananana. E hoje o Mercado Livre tem um avião amarelo. Eu falei, gente, o Mercado Livre tem um avião. Então, Não, aquela coisa, a gente que escolhe, nós é que determinamos a energia daquilo que vai vir para nós. Se a gente decidir, não, o cliente sou eu não quero nada que seja negativo, que venha de forma negativa, que não tenha, que tenha poluído, eu que vou decidir. Assim, se nós decidimos que nós vamos fechar a Coca-Cola, porque a Coca-Cola não é uma bebida que nós... A gente vai decidir, se não vai ser Coca-Cola. E para isso eu tenho que ter uma consciência expandida agora. Enquanto eu simplesmente determinar que o mundo lá fora vai decidir meu destino, bom. Aí vai ficar difícil, a propaganda da Coca-Cola é bonita e tal. Ai, nossa, mas, bom, são escolhas. Mas isso, a gente está entrando numa energia planetária que vai chegar um momento que aquilo que era a terceira dimensão não vai mais existir, está se esvaindo. É como se eu pegar aqui, ó, a minha mão e derramar essa água aqui, a água vai esvair por aqui, ela não vai ficar, porque a terceira dimensão, antes ela estava numa conchinha fechada, bom, agora ela está abrindo, ela está dizendo assim, Lisete, a terceira dimensão não vai mais ter, então, meu amor, se você quiser continuar vivendo essa energia, não vai ser por aqui, vai ser em algum outro planeta, talvez, mas aqui não vai ter como. Para viver aqui, você vai ter que abrir a consciência. Senão o corpo vai começar a entrar em processo de choque, aí vem aquilo que a gente está falando muito, a depressão, a síndrome do pânico, eu quero morrer, eu quero me suicidar, porque o meu espírito está negando essa subida para a quinta dimensão, né? O meu espírito subiu aqui para a quinta dimensão e o meu corpo físico não quer acompanhar, ele está aqui embaixo, ele tem que subir para equilibrar aqui, porque meu corpo espiritual mora dentro do corpo físico, não tem como separar as duas coisas. E senão seria uma vida. É uma frase que eu sempre repito, assim, quando a gente fala isso, não significa que é fácil. Não, de forma alguma, alguém aqui disse, olha, é tranquilo melhorar a alimentação, é muito fácil você pensar positivo, você não está fazendo por quê ainda? Não é isso. A gente está aqui falando que é para você exercitar, né, Lisete? É a gente parar de lutar contra o óbvio, dizer, bom, vou começar devagarzinho, então tá, vou ver se está me fazendo mal. É escutar o corpo falando. Então, como eu sempre digo assim, a nova era, ela não é uma escolha, ela é um movimento cósmico. O que eu posso escolher é viver com dificuldade, travando a minha vida, ou então dizer assim, não, eu vou a favor da maré. Tá? Eu posso andar contra a maré? Posso. É uma escolha minha. Só que vai chegar uma hora que meu braço não vai aguentar. Mas eu tenho livre-arbítrio de tentar. Ser teimosa com isso. Posso? Não tem problema nenhum. Né? Sabe o que eu queria te pedir? Inclusive, você estava falando lá de alguns livros antigos que diziam sobre as crianças que nasceriam, né? E as pessoas escutam muito falar sobre as crianças índigo e as crianças cristais, né? E, na verdade, isso fica meio confuso, assim, na cabeça da galera. Eu criança índigo ainda tirasse todas as nossas dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui na caixinha de ponto de interrogação e a Lisete esclarece pra gente. Assim, ó, a gente fala muito em criança, mas não esquecemos os adultos índicos, né? Que as crianças crescem, né? A gente esquece disso. Então, os adultos índicos também, né? Essa pergunta era muito recorrente no centro espírita ali, que eu ficava muito no setor de orientação. E aí as mãezinhas chegam assim, ai, pois é, meu filho tá tendo problema na escola, porque ele não para quieto, ele é muito arteiro e tal, mas é engraçado que ele chega em casa, ele pega qualquer caixa de papelão e começa a montar um prédio e tal, ele monta, ele cria, aí ele fica bem quietinho, dá para entender, Lisete, assim, ó, o que eu faço com esse garoto? Aí eu digo assim, mãezinha, meu filho tem toda essa criatividade, ele monta coisa, ele pega qualquer caixinha velha, ele vai criando. Eu disse assim, meu amor, então, o teu filho é um baita de um índigo. Pois é, já me falaram que ele era um índigo, mas índigo é aquela criança que tem auras. Ah, que bom, Lisete, você enxerga a aura. Eu assim, não enxergo a aura. Tá, mas então, como é que você sabe? E aí me caiu uma ficha. É muito resumido eu dizer assim, uma criança índigo, uma criança que tem uma aura índigo. Tá, e aí, quem é que vê a aura? Eu não enxergo.
enxergar. A gente continua chorando uma olhada, a gente não falou nada para aquela mãezinha, né? E eu comecei, caramba, é mesmo? Como é que eu vou explicar isso? E não tem, é uma teoria, uma coisa muito, né? E aí as pessoas ficam no imaginário de que criança índigo ou cristal é aquela criança prodígio que aparece na televisão e tal, e não é nada disso. É aquele teu filho que quem tem TDAH, que é hiperativo, que não quer parar na escola, que não sei o quê. E aí? Então vamos analisar o que é a criança índigo. Eu, um dia conversando ali no centro espírita com o dirigente da casa, eu disse, Carlos, como é que a gente consegue explicar? Eu sei entender o que é, mas eu não sei explicar. Desse assim, Lisete, o índigo nada mais é do que um super sensitivo, um super médium. Mas tudo bem, quando a gente fala em mediunidade para as mãezinhas, elas já vão entrar em pânico, então não dá para usar essa linguagem. E a gente acabava assim, né, tentando usar um termo mais adequado e tal. O que seria se a gente colocasse num português nosso aqui? São graus de evolução do índigo para o cristal, tá? A gente tem levas de índigo, tá? Muitos, não, lá na década de 60, 70, 80, a cada década vai aumentando, tá? A leva de crianças índigos, que eu digo, tem muitos que hoje são adultos, né? O que é a diferença do índigo para o cristal? O índigo é aquele grupo de pessoas que veio para derrubar aquele sistema antigo, aquele padrão, aquela norma, que todo mundo tem que estar de carteira assinada, não, porque meu pai era doutor, não sei do que não, então também você, porque eu tenho que seguir. Não, você também, porque meu pai era, né, tal, meu pai era doutor daquilo, então a gente tem que seguir aquele padrão, né, meu pai tem uma fábrica tal, e eu tenho que seguir os negócios do meu pai, então o padrão. E o índico veio dizer assim, não, só um pouquinho, eu não quero esse padrão, ele vem para derrubar o prédio antigo, né, aquele prédio com escada, né, não tinha elevador, não tinha nada, derrubou o prédio. Aí chegou o cristal com uma carga de energia mais elevada ainda. Então, enquanto o índico estava aqui, o cristal está aqui. Ele tem o DNA dele da quinta dimensão, está mais ativado, digamos assim. Podemos usar esse termo também. Enquanto a gente estava com 2 hélices do DNA, a gente está aos pouquinhos se religando as outras para se transformar no índigo e no cristal. As crianças já vêm hoje com a energia cristal, elas já vêm com aquele DNA da quinta dimensão com mais hélices ligadas. Então, você conversa com uma criança hoje em dia, se você não souber baixar um joguinho no celular, você dá para uma criança de 2 anos, ela te ensina, né? Porque ela sabe, ela veio sabendo do negócio, ela não precisa ser ensinada, ela sabe. Então, a criança cristal veio para derrubar, aliás, a índigo veio para derrubar o prédio antigo. A cristal vem para construir o prédio novo, moderno. Vamos construir um negócio mais moderno aqui agora, com elevador, com não sei o quê. Então, ela vem para construir o novo. Ela chega e diz, não, mãe, pelo amor de Deus, vamos parar com essa coisa antiquada aqui, esse negócio, não, eu vou fazer tal coisa, eu vou ser uma pessoa livre, eu vou construir. Ela tem mais amor pela natureza, naturalmente. A criançada de hoje, muitas não comem carne. Mas o pai e a mãe são carnívoros. Mas como você não vai dar carne para o meu filho? Eu pergunto assim, mãezinha, o teu filho tem problema de saúde? Não, ele tem uma saúde maravilhosa. Tá, então, existe algum problema do teu filho não querer comer carne? A consciência dele sabe que ele não precisa, aquele DNA não precisa da carne. Então, se teu filho... O que aconteceu aqui em casa, Lisete? Assim, né? Eu sou carnista, né? E o meu marido é vegetariano, né? E aí nasceu nosso filhinho, e aí começa da alimentação. Então, carninha moída, né? Peixinho desfiado, e criança... Vomitando, imagina que eu estava gritando, né? Meu Deus! E aí a gente fala, né? O estômago dele é muito pequeno, não tá se adequando, daqui a pouco melhora, né? Fez 4 anos e a gente passava vergonha no restaurante, porque era vômito mesmo, né? E aí eu falei, cara, eu preciso levar o Pedro num gastro, porque ele deve estar com refluxo, deve estar com gastrite, não sei, nada para nesse estômago. E aí o meu marido chegou e falou, Cris, você vai levar ele no médico sim, mas primeiro você experimenta deixar ele 1 semana sem comer carne. Se ele depois de 1 semana continuar vomitando, a gente leva no médico. Ele não come carne, gente, pelo amor de Deus, aquela criança não come carne. E como é que eu ia entender isso? Eu como! Por que essa criança não come? O
nosso DNA da terceira dimensão precisava, o DNA novo não precisa. Aí, meu filho não bebe refrigerante, tá? Ele precisa beber refrigerante. Não, que todo mundo bebe refrigerante, ele pede água, se tem algum problema nisso, mãezinha. Não, pois é, mas sai, eu tenho que ir lá pegar água. Cara, agradece, meu Deus. Agradece que o filho não está tomando aquilo. E aí, a gente hoje perguntam, preocupadas, né, Lisete? Assim, como é que anda a proteína do sangue dele? Como é que tá? Normal, gente. Eu sou carnista, eu faço esse menino fazer exame todo ano. Aí meu marido, você não vai desistir disso, não? Você consegue perceber que quando as pessoas falam, né, porque a gente tem que parar. Não, a gente não tem que parar de comer carne na marra. Quando a gente expande a consciência, e essas crianças que já vêm com a consciência expandida, elas naturalmente não vão. Então a gente não precisa se... Quando a gente começa a despertar a consciência, a gente percebe uma coisa muito sutil, tá? Ah, nós precisamos fazer leis para diminuir o número de pecuária. Não, a gente não precisa criar lei para diminuir a pecuária. A gente precisa abrir a consciência e saber que se eu não comer, se você não comer, a gente naturalmente diminui no mundo da natureza aquilo que não é mais legal. Então não precisa de lei para algumas coisas. Eu não preciso fazer... Tudo que é forçado é burlado. Quando você faz algo forçado, o ser humano tem a tendência de burlar. Então, a expansão de consciência, eu ter consciência de alguma coisa naturalmente, eu vou respeitar meu corpo e não vou mais me alimentar daquilo ali. E naturalmente a gente extingue algumas coisas. E em consequência, outras vão surgindo. Ah, mas não vai ter desemprego, então, se alguns tipos de profissão não vão surgir novos. Os terapeutas holísticos mesmo, as pessoas dizem, Marisete, você está formando tantos mestres de reiki, você não tem medo da concorrência, meu amor, nós temos 7 bilhões de pessoas para atender com reiki. 7 bilhões, eu tenho que formar muitos mestres de reiki, até ter um concorrente nesse planeta. Então, pelo amor de Deus, pessoal, não vamos vibrar na escassez, vamos parar de pensar como terceira dimensão. A gente não vai ficar assim, muito pelo contrário, eu queria formar mestres de reiki todos os dias. Sabe, pessoas para ir lá morar na Europa, levar o nosso jeito brasileiro de ser reikiano, que não tem lugar nenhum desse mundo como brasileiro, a espiritualidade nossa. Tanto que 70% dos espíritas do planeta estão aqui no Brasil. E o espiritismo nasceu na Europa, na França. E, no entanto, é aqui que ele se desenvolveu. E a gente tem essa cultura... o centro espírita que eu trabalhava mesmo era universalista. A gente podia chamar preto velho, Iemanjá, não importa, tudo que vier para trabalhar com amor. Meu índio, meu cacique pena branca, que eu acho que é ele que faz usar esses colares de índio, né? De pedrinhas, né? E tal, de casquinha de coco, enfim. Essa universalidade, essa energia do brasileiro. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos tornar mais métodos de reiki brasileiros para ir levar isso lá para fora, que é uma das coisas, né, que a nova era coloca, que o Brasil é o coração da nova era, por isso, porque a nossa energia espiritual, ela é incomparável a qualquer lugar do mundo, né? Uma diversidade muito grande na genética dela, né? E a gente mistura a diversidade numa boa, não tem problema nenhum. Não tem. Então a gente tem que sair dessa coisa da concorrência, e dizer, não, peraí. E se perguntar toda vez assim, eu sempre paro e pergunto, tá, isso aqui tá me agredindo? Tá agredindo alguém? Não, então tá certo. A criança tá doente porque não tá comendo carne? Não, então tá certo. É isso mesmo. E, inclusive, me estimularam, né, Lisete? Porque eu sou a única aqui dentro que come. E aí, eu já tinha tentado parar de comer carne vermelha há alguns anos. Tentei por 2 vezes. Emagreci muito, muito mesmo. Eu perdi quase 15 quilos, né? E aí eu falei assim, não, tá afetando aqui alguma coisa, não tá legal. E aí, quando a minha consciência falou, não precisa mais... Eu simplesmente consegui. E eu fiquei surpresa até comigo mesmo, né? Eu ainda como carne branca, né? E eu digo que eu como carne vermelha quando eu tô com muita vontade. Não, eu também, assim, ó, eu consegui isso meio que naturalmente, né? Sim, tem que ser natural. Eu sempre digo assim, quando eu sou visita na casa de alguém, alguém vai preparar ali um frango, eu como de boa, eu não sou daquelas... Ai, não, até porque é consciência, o meu organismo pesa quando eu vou comer carne. Então eu evito, quando eu vou lá para os meus pais, eu como um pedacinho e tal, meu pai faz com todo carinho, com todo amor, como que eu vou, né? Então eu como um pouquinho, mas não me faz bem, entende? Não é uma coisa que eu naturalmente vá buscar e procurar, porque o organismo não precisa.
E claro, a gente faz todo um suplemento, a minha nutrição é muito natural, né, eu abençoo muito a minha nutrição. Então, a gente tem que substituir sim, a gente precisa sim de da proteína, né, mas a gente pode substituir ela por clorela, por algas marinhas, ou tem outras formas, outras fontes, né, inclusive de plantas também, tem que é a moringa que eu compro em cápsulas também, enfim. Então, a gente tem como suprir, eu uso muito os meus óleos essenciais na minha dieta diária também, no café da manhã, eu uso muito cloreto de magnésio também, óleo de coco eu uso para tudo, no cabelo, para tirar maquiagem, para tudo, para pós-sol, eu não uso protetor solar no meu dia, eu não uso creme no meu rosto, para começar, né, eu uso só óleos essenciais e óleo de coco, né, então, eu não uso cremes, né, porque se creme fosse bom, a gente não precisava fazer limpeza de pele de tempo em tempo para tirar, desencravar poros, né, então, eu acredito que não seja natural, né, então, a minha pele, não tem ruga nenhuma e tal, né, não uso cremes, né, mas passa a minha nutrição de muita forma, né, mas a gente tem que saber, tem que ser consciente, se for forçado, não rola, não é legal, tá, não aconselho ninguém. Tá? Li, tem uma pergunta aqui que eu acho bem bacana para a gente responder aí, que é da Karina. Uma coisinha, tá? Você pode ver, mas falando das crianças índico, tá? Para eu não me esquecer, tá? Mas pode ir vendo a pergunta ali. A criança índico, o que acontece assim, ó? Essa questão de, meu filho tá recebendo toda hora uma cartinha lá da escola, não sei o quê, que ele não vai... Talvez aquela criança seja uma criança muito, muito ativa e criativa e ela esteja sendo boicotada no seu potencial. Então, talvez as nossas escolas sejam as mesmas há 100 anos, né, o mesmo padrão de sentar uma manhã inteira ali e ficar olhando para um quadro. Caramba, para uma criança que sabe muito mais do que a gente, aos 2, 3 anos de idade, né, e eu dou exemplo muito dos meus sobrinhos, tá, eu tenho um sobrinho que hoje está com 5, 6 anos, o Arthur. Quando ele tinha lá seus 2 ou 3 anos de idade, ele teve que fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia de hérnia na barriguinha, e a minha irmã, depois daquele procedimento cirúrgico que uma criança costuma fazer, quando tá ali no quartinho, fica manhosa, quer colo e tal. A minha irmã entra no quarto, o guri tá sentado em cima da cama em posição de meditação. E ela diz, mana, quem é que ensina isso para essas crianças? Meu filho nem olhou para minha cara assim, ó. A conexão espiritual, ele tinha 2 anos, ele falava na frente da irmãzinha, fazia um movimento sincrônico de um passe, e daqui a pouco ele falou assim, deu mãe, e ela disse, o que você está fazendo? Você está benzendo a mana? Sim, caramba, e a minha sobrinha tá agora vai fazer 11 anos agora em abril, ela pulou de ano, da primeira para a terceira, porque a menina chegou na primeira série, ela sabia tudo, e não foi porque os pais ensinavam, ela tinha vontade, ela se teve sede de fazer. Até hoje, eu chego na casa dela, ela monta um cartão para mim, ela não vai lá comprar pronto na loja, ela gosta de pegar um papel, ela desenhar, ela fazer, escrever, tia Lisete, te amo, tia Lisete. Ela gosta de criar, ela vai lá, ela também pega qualquer coisa e quer pintar, quer, não sei, quer enfeitar. Ela tem uma capacidade criativa gigante. E ela sempre quer fazer mais e mais, ela chega a levar um caderno lá para casa da avó para poder fazer cálculo de matemática, daqueles mais difíceis. Caramba, é uma coisa natural dela. Ninguém ensinou, ninguém obrigou, enfim, né? Então, essa criançada tem essa sede de aprender, eles têm isso. E, caramba, qual é o problema disso, né? Um dia eu cheguei na casa dela, um feriado e tal, e ela tava ali com um monte de pratos e coisas redondas, assim, em cima da mesa. O que você tá fazendo, Bianca? Tia, tô aqui com uma cartolina grande, tô desenhando o cosmos. Eu sei, você tá desenhando o cosmos, tá? Mas por que você tá... Não, porque a prof deu uma tarefa extra para quem quisesse fazer. E, óbvio, ela sempre quer fazer. Porque ela tem sede de fazer mais. Agora, imagina assim, é uma criança que quando ela estava ali na primeira série, muitas vezes ela chegava em casa ansiosa. Por quê? Porque ela ficava ociosa. Ela sabia todo aquele conteúdo já da primeira série. E aí, quando ela chegou na segunda série, eles viam, né? E a professora tentava dar assunto de segundo ano para ela não ficar ociosa. Só que quando ela foi para a segunda série, ia ter outro problema, ela já sabia tudo da segunda série, e ela ficaria ociosa novamente. E aí conversaram com os pais, olha, a gente pode fazer uma provinha e tal, se ela passar, e claro, né, pular ela de ano, da primeira para a terceira. Agora, isso é um problema? Ou será que o avanço delas não está sendo respeitado dentro do mundo de hoje? A gente precisa mudar o sistema de educação. Então, quando a gente começa a olhar para
os filhos com um olhar diferente, será que aquela hiperatividade é um problema? Ou será que é um excesso de energia, de capacidade, de potencial que a gente não está sabendo explorar? Que elas tão... Se elas vêm para fazer mudança do planeta, como é que a gente vai querer que elas venham do mesmo jeito que a gente veio? Não teria lógica, certo? Se fosse para vir do mesmo jeito, com a mesma consciência que a gente veio. Verdade. Então vamos começar a olhar para elas, vamos começar a ver, será que aquela, né, como você falou ali, a carne fazia ele vomitar? Caramba! Então vamos ver, filho, como é que, o que está acontecendo? Fala para a mãe o que você sente. De repente ele ia te surpreender respondendo alguma coisa. Da mesma forma que a gente foi criado, muito assim, quando uma criança, estava brincando com os amiguinhos invisíveis. Invisível, uma pinóia. Era invisível para ti. Para ela não é invisível, tem amiguinho que ela tá vendo, para ela não é invisível. Aí a gente fica dizendo assim, fica imaginando coisas, tinha amiguinho invisível. Não, meu amor, você está ensinando aquela criança que o que ela tá vendo, ela não tá vendo, que ela inventa coisas. E assim a gente não percebe o quanto a gente não conversa e não pergunta a opinião daquela criança. Quem é que é aquele amiguinho, meu filho? Conversa com a mãe aqui, diz pra mãe como é que ele é. Ele te diz alguma coisa? Sim. Sabe? Isso a gente faz inconsciente. A gente tem um mundo diferente, melhor, mas aí vem uma leva de crianças diferentes e a gente quer que elas continuem sendo iguais ao que a gente era. Sim, não tem lógica. Tem dois filmes bacanas, né, Lisete? Tem a Menina Índigo, né? A Menina Índigo é sensacional. A mãe não entendia a capacidade criativa da filha e o pai permitiu. E isso é diferente de deixar uma criança fazer todas as vontades, tá, pessoal? Não vamos confundir as coisas aqui, tá? Ninguém vai mimar uma criança, não. É você realmente colocar e deixar ela extravasar o potencial que ela tem. Se esses vão ser os novos engenheiros, os novos médicos, os novos cientistas, a gente não pode boicotar isso simplesmente dando Ritalina, né? Aquele remedinho que adoram dar para a criança ficar calminha, né? Sim. Quem sabe o reiki, eu digo para vocês assim, ó, das iniciações de reiki que eu fiz para crianças, foram experiências que eu chorava de emoção, porque é muito lindo, que a criança fechar os olhinhos, você está iniciando, ela depois sentia, tinha umas coisinhas, parecia que tinha uma coisinha pinicando na pontinha da minha mão, mas assim, parecia que tinha umas nuvenzinhas cor-de-rosa entrando nos meus olhos. Ou então, tia, estava sentindo uma coisa assim, aqui no meio da minha mão, parecia que estava ficando quente, tia. Caramba! Aquilo era surreal. Que delícia. Tinha uma nuvenzinha bem azul, assim, da cor da parede ali, tia, bem azul, que parecia assim que estava na volta do meu rosto, quando você estava fazendo o reiki. Gente, sem ninguém falar nada, olha a capacidade que elas têm, imagina o potencial curativo dessas crianças, e agora vem as índigo cristal e as diamante, que tem aquele olho redondo que eles olham para ti, eles fazem um raio-x, tipo, você fica desconcertada quando aquela criança olha para ti, é um cristalzinho, um diamante, assim, é daqueles que olham para ti só com o olhar delas, elas te curam. Né? Aquela criança que diz assim, ó, com o olhar dela, ó, não mente para mim, mãe, que eu sei quando você está mentindo, me fala a verdade, que eu vim para trabalhar com a verdade. Né? Bom. E muitas mães falam assim, Lisete, meu filho me desconcerta, eu tento inventar uma desculpa e ele chega para mim, né? Assim como a minha irmã chegou pro meu sobrinho um tempo depois, né, que ele ficou ali benzendo a irmãzinha, assim, mano, não quer benzer a mãe, ô mãe, por um acaso, tá sentindo alguma coisa? Em outras palavras, eu não estava brincando de benzer ninguém, né? Então eles te dão uma resposta, assim, que te desconcerta, né? Eles não estão brincando de fazer aquilo, eles estão realmente para dizer a sério aquilo. Né? Li, então, vamos ver aqui a perguntinha da Karina. Que e o que podemos esperar dos relacionamentos amorosos na quinta dimensão? Por afinidade energética, meu amor. O que está dando de separação, e assim, ó, abençoe cada separação que está acontecendo, que é pro bem de vocês, pelo amor de Deus. Vamos parar de achar que uma separação é uma coisa negativa. Por quê? Se eu estou despertando e o meu parceiro de vida não, eu vou ter duas opções. Ou eu vou ser sugada e vampirizada pela energia dele a vida inteira e vai ser uma droga. Ou então eu vou deixar ele seguir o caminho dele, que é uma escolha livre. A gente tem um livre-arbítrio, cada um é livre. Se eu despertar e ele quiser me acompanhar, nós vamos elevar juntos. Se não, os relacionamentos da nova era, eles não são mais pelo costume, pelo aquela coisa da terceira dimensão que a gente conseguia, não,
a gente não tá mais se dando muito bem, mas a gente tem várias coisas junto, nossos negócios, a gente dividir, vai ter que dividir apartamento, não vou querer, a gente fica se tolerando. A quinta dimensão não consegue tolerar. A energia não rola, ou você adoece junto com aquela pessoa, ou você sai fora. E quando você se permite sair desse relacionamento e dizer assim, não, eu quero construir algo de verdade, eu quero atrair aquilo que eu emano. Caramba, quando você chega aqui, começa a... Bom, aconteceu comigo o quê? Quando eu me separei, 2 meses depois eu estava dentro do centro espírita. E eu percebi naquela época que aquela separação era necessária para que eu pudesse fazer o meu propósito de vida. Que se eu estivesse naquele relacionamento, existia toda aquela coisa, ele queria ter filho e tal, e eu não estava preparada para isso. Naquele momento, se eu tivesse seguido o que ele queria, eu estaria seguindo o sonho dele, não era o meu projeto naquele momento. Então, o que eu fiz? Eu me separei, eu deixei ele seguir o caminho dele, e a partir daquele momento eu vi que eu precisava, entre aspas, estar sozinha naquele momento, porque eu tinha que trilhar esse caminho da espiritualidade, da mudança que eu vim buscar desde que eu era criança, porque eu desejava aquilo. Então aquilo foi importante para mim, a minha cura, de dentro para fora, também curar essa coisa de relacionamentos, porque enquanto a gente não está curado, a gente vai atraindo sempre a mesma coisa. Uau. Porque eu tenho dedo podre. Não, você não tem dedo podre. Você tem que curar dentro de ti aquilo que está ali dentro, as tuas mágoas, tuas raias, teus rancores. Quando você curar isso, você não vai mais atrair o mesmo tipo, o mesmo padrão. Porque meu pai é alcoólatra, eu atraio o alcoólatra. Não, é porque você não perdoou seu pai. Então vamos trabalhar, vamos trabalhar aqui. Ancestralidade, vamos trabalhar o pai e a mãe dentro da gente. Mas eu não falo com meu pai. Você não precisa falar com seu pai. A tua consciência precisa curar e se dar conta que ele foi o que ele podia ser. E o problema do alcoolismo é um problema dele a partir daquele momento, e ele deve ter as mágoas, as dores dele que ele não está conseguindo curar. Mas eu tenho que curar a minha criança que está machucada com o primeiro homenzinho da minha vida, que é o meu pai, e aí eu vou parar de atrair esse perfil. Ponto. Dando um exemplo aqui, né? Mas pode ser N situações. Meu pai não era presente, daí eu atraio um parceiro que não é presente na minha vida. Bom, mas o que eu estou fazendo para mudar? Eu quero mudar ele? Não, eu que tenho que mudar. Então, quando eu mudo, eu coloco assim, o que eu quero para minha vida? Que tipo? Eu quero um parceiro de vida ou eu quero só um marido para dizer que paga as contas junto comigo? Primeiro eu tenho que saber o que eu quero. Eu quero alguém que eu casada? Não. Uma coisa que eu acho muito importante é a gente analisar, né, Lisete, assim, a qualidade das relações, sejam elas conjugais ou não, né? Pode ser amigo, pode ser familiar, ou conjugal, né? Se eu devo ou não permanecer com esse amigo, frequentando esse familiar ou o cônjuge, primeiro de tudo, os dois lados, eu acredito muito nisso, eu acho que os dois lados têm que estar dispostos a respeitar. Eu acho que a palavra da quinta dimensão é respeito, né, Lisete? E aí, eu sempre penso assim, né, assim, é o respeito na religião. A gente tem que aprender a respeitar a religião das pessoas. Não importa qual é a religião. Importa as atitudes que essa pessoa tem. A pessoa vai ter. Não importa se eu acredito no Bolsonaro ou se eu acredito no Lula. O que importa é o que eu, Cristiane, desejo para o meu país, acreditando no A ou no B. Não importa se eu estou do lado de um cara e esse cara pensa diferente de mim, desde que eu o respeite. E que ele respeite também, tem que ter um respeito mútuo. E outra, o que é um casamento? O que eu entendo? Se eu entrar para um relacionamento e já disser assim, relacionamento é tudo igual. Passou um ano, é tudo rotina. Bom, eu já estou determinando que casamento é rotina. Bom, então eu já não tenho perfil de quem está a fim de ter um relacionamento. Porque se eu entrar no relacionamento já colocando no meu contrato mental, energético, que casamento é rotina, bom, eu tenho que saber que eu não estou a fim de casar. Agora, se eu acredito, não, realmente eu quero um relacionamento, eu quero um parceiro de vida, alguém que faça coisas legais junto comigo, que a gente possa dividir ideias, opiniões, como você falou ali, não importa se eu gosto de Bolsonaro e ele gosta de Lula, não importa, mas a gente vai se respeitar, bom, tem que ter a base do respeito, do carinho, ninguém vai forçar um outro alguma coisa, mas tem que ter afinidade energética e espiritual acima de tudo. Não é só o respeito do dia a dia, do meu mundo, da minha vida e tal, os relacionamentos de hoje,
se eles não tiverem afinidade energética, não tem como, tá? Porque os relacionamentos vão ser pautados pela energia. Isso não é ter o outro ser perfeito, tá? Não vamos confundir aqui também. Ninguém vai ser perfeito. Eu vou ter coisas que o meu parceiro vai dizer assim, poxa, ela podia ser um pouquinho diferente, tá? Mas as 90% de coisas legais dela valem a pena e a mesma coisa eu também. Eu não vou, ninguém vai ser perfeito, nós não estamos aqui para perfeição, não é isso. Mas o nosso caminho tem que ter uma mesma direção. Se eu estou buscando um caminho de evolução espiritual, eu posso até andar a passos mais rápidos. De repente ali eu vim com uma consciência mais desperta e tal, meu parceiro de vida está um pouquinho mais devagar, mas ele está indo naquela mesma direção. Tá? Ele não precisa dar o mesmo passo que eu, mas ele tem que pelo menos ter minimamente aquela consciência. De repente vamos para uma pessoa que, sei lá, usa drogas, como eu vou viver com uma pessoa se essa energia de drogas e tal, não vai rolar. Não vai acontecer, até porque se eu tenho esse lado sensitivo, que quando eu chego perto de uma pessoa que está usando drogas, eu já começo a sentir no meu plexo solar aquela energia, como é que eu vou dormir com o parceiro toda noite? Se energeticamente aquela energia espiritual que ele vai atrair em função das drogas, não tem como eu conviver com isso. Então vão ter coisas que eu não vou conseguir tolerar. Então, resumindo, os novos relacionamentos da quinta dimensão, eles vão ter que estar dentro de uma afinidade energética, vai ter que acontecer. Tanto é que está dando separações aos montes, e, no entanto, tem pessoas que estão se separando depois de 20, 30 anos e estão encontrando o amor da vida delas. Tá? Uma das coisas que eu acho que eu postei esse texto há uns 2 anos atrás, não vou achar, lá da Vilma Capuano, se não me engano, onde por muitos milênios, como a gente vivia dentro de uma energia espiritual de manipulação, né, do lado, eu não gosto muito da expressão trevas, né, mas vamos usar essa expressão, né, a gente vivia dentro desse contexto de manipulação, as almas gêmeas, elas eram naturalmente afastadas por essas forças negativas, porque quando duas pessoas que realmente se curtem, se amam, o que que acontece? Elas têm uma tendência a formar uma família de amor, e os filhos que surgem desse relacionamento são filhos que vêm dentro de um contexto, dentro de um ninho de amor. Eles vão ter uma tendência a ter uma estabilidade emocional e tal, muito melhor, certo? Então, o contexto espiritual negativo acabava afastando essas almas gêmeas. E, de repente, de um tempo para cá, de 1 ano, 2, muitas pessoas estão sendo atraídas, assim, instantaneamente. Eu conheço pessoas que ficaram casadas 30 anos e separaram, e meio ano depois estavam com o amor da vida delas, lá da juventude, e estão radiantes, e não é um, não é só 2, são muitas pessoas, sabe, que estão realmente encontrando o amor na simplicidade, sem rodeio, sem nada, simplesmente encontrando o amor, porque a gente está nessa mudança de energia, e quando a gente permite essa limpeza, a gente começa a atrair, é a vibração energética, tá? Simples assim. Respondi a pergunta, claro. Acho que sim, né? Queria te agradecer imensamente essa oportunidade, uma emoção para mim. Quando essa pandemia acabar, estarei aí, eu e o Pedro, para fazermos reiki com você, individual, em grupo, do jeito que for, mas tem que ser com você. Com muito, muito prazer. Eu tenho certeza, assim, que essa coisa de olhar no olho e sentir a energia na hora ali não tem igual. Eu sei que tem muita gente que faz iniciação à distância, mas, caramba, aquele momento que você está abrindo o chakra da coroa da pessoa, está abrindo o chakra cardíaco, é um momento muito íntimo, muito teu, e é aquele momento que eu gosto de olhar a pessoa, que eu gosto de sentir, eu gosto de passar todas as mensagens que vieram ali, e eu me coloco muito à disposição do mentor espiritual do aluno sempre, para se tiver que vir alguma mensagem, e tem vindo mensagens lindíssimas para as pessoas, né? E às vezes o aluno me surpreende, ele começa a relatar coisas que ele visualizou, enfim, então isso também é emocionante para a gente, né? Sim. Saber que eu fui um canal ali naquele momento que aquele aluno pode trazer tudo, né, ali, porque existe aquela coisa, quando a gente está num grupo muito grande, às vezes a gente não se permite a entrega tão grande, né? E quando é individual ali, existe essa coisa mágica, diferente, e eu gosto particularmente, né? O meu jeito de ser, né? Então, certamente vai ser contigo com teu filho, se teu marido vier junto, ele vai, né, de repente também fazer, quem sabe, né? Quem sabe, por que não? Quem sabe, por que não, né? Por que e não, como eu decidi isso antes da pandemia, né, Li?
e a pandemia veio, e aí algumas vezes ainda me vieram na cabeça assim, ai, faz online, mas não é uma questão só de passar a ser reikiana. Eu não quero simplesmente ser mais uma no reiki. Eu quero conhecer a Lisete E o pessoalmente. contato, a gente não pode esquecer que o ser humano é feito de afeto, gente. É aquela coisa do toque, do chegar perto, sabe, do olhar no olho. E o mundo virtual não pode simplesmente suplantar isso. Né? O humano é feito do afeto, do carinho, né? Da E, presença. e de verdade, Lisete, assim, o carinho que eu sinto por ti, tenho certeza que é um reencontro, né? Então, eu não tenho dúvidas de que virtualmente a gente já trabalha juntas, né? Mas eu quero mesmo presencialmente poder conhecer Porto Alegre, que eu nunca fui, né? Então vai ser uma oportunidade. Já anoiteceu ali, que eu tinha fechado a janela, que o pôr do sol é ali, né? Mas hoje, como estava meio nubladinho, assim, não deu um pôr do sol, mas se não, teria entrado aquele laranja, assim, para dentro da janela, assim, um espetáculo aqui. Eu fico bem de frente para a usina do gasômetro, então aquele sol, assim, entra para minha janela, lindíssimo, né? E hoje estava nublado e não deu. Sim, queria te agradecer imensamente essa oportunidade. Obrigada por vir trazer aí tantos ensinamentos em pouco tempo. E que nossa semana seja abençoada, que Assim seu a gente tem que trabalho confiar. possa fluir Acreditem, se muito, muito, perguntem, se questionem o que eu posso dar para o universo que seja positivo, que o que a gente vai dar de positivo, a gente vai receber de positivo. Então, ó, universo, quero servir. Me ajuda a entender, me puxa a orelha se for preciso, me cutuca, me traz um livro, uma frase e tal, mas eu quero. Quando a gente diz sim para o universo diz sim para a gente. Tá? Então, quando a gente fala, mas como que eu vou fazer? Pergunta para o universo. Mas pergunta com o coração, não pergunta com a mente, porque daí não rola. Tá? Pensar com o coração, aprenda a pensar com o coração. linda. Muito obrigada, viu? De Eu que verdade. agradeço imensamente. E qualquer coisa, me pergunta e me chama em box, né, que a gente tem que estar aí. Tá? Isso, eu vou Então, colocar seu WhatsApp aqui no texto do vídeo que vai ficar gravado. tá. Quer anotar aí? Tá, Eu tenho. 51. Ah, tem aí, tá. Pode colocar. Posso até colocar aqui para o pessoal. Já a gente escreve aqui 51, fala. Eu acho que ali bom, ali no Instagram tem, mas já vou colocar 51 Aham. 99. 9? Tem 3 9s, tá? Não sei se, né, pro WhatsApp não precisa do 9 a mais, né? Vamos colocar o 999 80 80 10 09. 1009. Isso aí, pessoal. Precisando de reiki, precisando de uma terapeuta holística completa, Lisete Barden está à disposição, E olha que virtualmente, a energética, presencialmente. a gente abre muito, as pessoas às vezes não têm a dimensão do que é uma terapia holística, do quanto a gente começa a tirar véus, acelerar o processo, e muda não só a vida profissional, mas tudo começa a abrir, Tudo a gente flui. começa a enxergar um mundo diferente, não é um capricho, né? Por muito tempo a gente achava que era um capricho só, né? E não, é uma necessidade hoje em dia, né? Para a gente tentar equilibrar e a gente pode ser tudo que a gente quiser, pessoal. Assim, ó, a nova era está trazendo muitas novas profissões, as pessoas estão colocando, muita gente aprendeu durante a pandemia a fazer coisas novas, né? A fazer coisas artesanatos. Teve gente que se deu conta que gostava de fazer um pãozinho caseiro sem glúten e começou a vender para a vizinhança. Caramba, tem N coisas que a gente pode fazer, onde o tempo da gente passa a ter mais valor, né? E a gente consegue direcionar melhor nosso horário. Tem um monte de coisas boas que a gente pode aprender com essa pandemia, né? Redirecionando e aceitando, né? A gente tem que aceitar o aprendizado. Assim como eu fiz quando eu ia perder essa correntinha 2 vezes, que um garoto tentou me assaltar 2 vezes, e ela continuou aqui na minha mão, de forma milagrosa, porque eu aceitei o aprendizado naquele momento, abençoei aquilo, sabe? Então, o universo dá para mim aquilo que eu emano. Então, acreditem, pessoal. Se perguntem o que eu gosto de fazer que me deixa alegre. O universo me ajuda a colocar isso no fluxo. Tudo acontece. Linda.
Muito Então, obrigada, viu? Boa agradeço. semana, Deus abençoe. Muito, muito, muito. Ah, Um muitas beijo. bênçãos para nós. Beijo. Obrigada.